você que está acompanhando aqui esse estudo e estava assim, né, não vendo a hora para poder apertar o play aqui nesse áudio e dar sequência na história de José. A gente entra então para o capítulo 44, vendo que houve um pequeno deslize ali na conduta de José. Ele era um homem reto e o seu padrão moral era baseado em Deus. Ele fazia exatamente coisas preciosas aos olhos de Deus. Ele não serviu como escravo no padrão moral de Potifar, ele serviu como escravo no padrão moral de Deus. Ele não cedeu a um assédio sexual, ele não cedeu a nenhum tipo de corrupção, violação, de injustiça, nada. Ele foi correto em todos os seus caminhos, em situações bem desfavoráveis, enquanto escravo, enquanto prisioneiro. Ele ganhou a confiança, né, do chefe da prisão, se tornou um grande gestor dentro da prisão. Então era um homem íntegro, era um homem reto, e de repente ele tem aqui um pequeno deslize, né? Pequeno assim, digamos, um pouquinho significativo. Foi pensado, ele dá a Benjamim 5 vezes mais comida do que às outras pessoas. Já começa aqui a dar um tom de um certo desequilíbrio, né? E no capítulo 44 começa com um plano tramado. Ele começa então, ele teve um tempo para pensar, e quando foi no dia seguinte, né, quando o sol amanhece, ele já estava colocando em prática um plano. Que plano era esse? Vamos lá. Versículo primeiro, né, do capítulo 44, José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Ele disse: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque prata, a prata de cada um, na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Versículo 3: assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer suas adivinhações, no caso, suas revelações, ou proferir palavras? Aqui não é uma conotação de feitiçaria, né? Mas são palavras sábias. Então, vocês cometem, por que vocês cometeram tamanha maldade? Versículo 6. Quando ele os alcançou, repetiu essas palavras, mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhes trouxemos de volta da Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do meu senhor? Se algum dos meus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais serão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu. O administrador começou então a busca dessa taça, né, através da bagagem do mais velho, indo até o mais novo. E a taça foi encontrada. Tchan, 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 tchan. Para por aí, a gente está no finalzinho do versículo 12 de Gênesis 44. Olha que interessante. Aqui a gente já vê uma requinte de crueldade. Ele já tem um plano. Ele não tem interesse em conviver com aqueles homens, aqueles irmãos dele. A posição emocional dele é uma ruptura. Ele quer uma ruptura, ele não quer contato. Ele viu, ele ouviu, fingiu que não viu, fingiu que não ouviu, desprezou-os, né? Lembrando, prendeu, soltou, cria um esquema para trazer o irmão mais novo. Ele tá no momento confuso, ele tá cheio de sentimentos, e os anos estão passando em cima disso. Aquele sentimento que a Bíblia vai dizer pra gente sobre o sol não se pôr sobre a ira tá durando décadas. Então ele tá cozinhando um veneno e usando-se como uma panela, né? Então está dentro dele esse veneno sendo ali fermentado. E agora José, que já estava com um pequeno deslize no final do capítulo 43, olha bem o que José está fazendo. Olha, ele está nesse momento fazendo novamente o que
fizeram com ele. Ele está repetindo uma história. Ele está se colocando agora numa postura de sequestrador. Eu sei que isso é uma palavra forte, estou detonando com José, estou acabando com a visão que você tinha de José maravilhoso, o príncipe do Egito, aquela história toda. Ele continua sendo, gente, uma pessoa maravilhosa, mas ele, nesse momento, a gente tem que ter a maturidade de entender que ele está trocando os pés pelas mãos e que ele está prestes a cometer uma loucura. Ele está prestes a concluir um projeto. E uma mente ferida, ela vai maquinar o mal. Chega um ponto que ela sai de vítima para agressor. A dor é tão grande, a dor é tão forte, ela não sabe lidar com a dor. E como a gente já conversou diversas vezes, esconder não adianta. Guardar a dor é ela crescer para baixo. É aí que está o perigo. Você não tem noção do mal que você é capaz de fazer depois que você alimenta e guarda a dor. Manter as pessoas, manter conexão com as pessoas que te fizeram mal é extremamente perigoso, mas também é não tratar e manter distância é. Ele fez as duas coisas, né? Involuntariamente ele esteve distante dos seus oponentes por muitos anos, não sarou. E depois ele está perto, também não sarou. Então ele piora a condição porque ele tem agora intenções ruins, intenções más. E ele está nesse processo aqui. Então, se a gente tivesse como colocar um áudio aqui de suspense, a gente está naquele momento crítico do filme, né? Onde a pessoa virou realmente a cabeça, né? Virou de lado, tá jogando no outro time. Era uma pessoa que era contra todo tipo de abuso e agora está tendo uma atitude abusiva. É a pessoa que sofreu os gritos, né? A mãe gritava, o pai gritava, açoitava, batia e agora essa pessoa começa a açoitar, bater, gritar. E agora? Tô falando de mim, de você, tô falando de José, né? Tô falando desse contexto nosso enquanto humanos. Se nós não nos darmos a ser curados, nós vamos ferir e ferir exponencialmente. Aqui tem mais requinte, tem mais planejamento, mas a situação final é a mesma. Então, para finalizar o versículo 12, diz assim: o administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos se puseram as cargas de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Aqui, gente, eles não estão vendo José, eles não estão falando com José, tá? Eles estão conversando com o administrador-chefe da casa do José, que foi atrás deles no caminho. Então, eles decidem voltar para conversar, mas primeiro eles vivem um grande lamento, um grande choro, eles estão com muita noção da realidade, eles entenderam, esse choro deles é um choro de consciência e né, colocando para fora os sentimentos diante de uma realidade que eles não estão escondendo, estão enxergando essa realidade, portanto estão chorando diante dessa realidade, mas tomam atitude de ir lá resolver. Então agora vou dar uma pausazinha para a gente esperar eles chegarem até lá na casa de José, tá?